Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje vamos para a nossa 72ª aula do curso completo. Essa é a 12ª aula dessa terceira temporada, do Gradus Tertius. Hoje vamos ver essa fábula chamada Rana metuentis proelia taurorum. As rãs as rãs com medo da disputa dos touros. Está no Liber Primus, fábula 30ª. A fábula é a 30ª. Porém, aqui no nosso livrinho do Padre Roquette, por supressão de algumas fábulas, ela nesse livrinho aqui é a 28ª, a 28ª. Eu não sei se em outros livrinhos há isso, mas lá no The Light Library consta como a fábula 30ª e eu adotei a de lá, porque aqui estão faltando duas fábulas, portanto. Então vamos aquele triplo C. Curta, comente e compartilhe para dar mais relevância ao canal. Não se esqueça de inscrever aqui no canal. Se você chegou agora, inscreva-se. Estamos aqui entre as páginas 51 e 56 do Gradus Tertius. Aqui estão as figuras essa fábula, como ela é uma fábula relativamente longa, Rony, como de praxe, a divide em duas partes. Encabeçando o capítulo da primeira parte estão aqui, vejam, Tauros pugnantes, Ranae uidentes. E aqui só em primeiro plano os dois touros, aqui, respectivamente na página 51 e página 54. Vamos aqui a nossa fábula. Como de sólito, agora dessa vez eu me lembrei de colocar os diacríticos também lá na capa. Vamos aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é a sólita divisão. Lembrando que a gente está tratando de um hexâmetro jâmbico. Então, aqui a gente já sabe que o penúltimo pé há de ser jâmbico, o último pé há de ser um jambo. Então, aqui a gente tem essa é longa e essa é breve. Aqui é o sexto pé. Aqui potentes dissident, duas longas. Por que essa é longa? Porque, vejam, há duas consoantes aqui. Há duas consoantes. Isso faz com que a sílaba seja longa. A gente muitas vezes tem a ideia, muitas vezes, de que a vogal tem que ser longa, mas não. Aqui é chamada longa por sílaba longa por posição. A vogal é breve, mas visto que há duas consoantes, a gente a considera como uma sílaba longa. Então aqui nós temos um espondeu. Então aqui é o jambo. Potentes, potentes. Aqui, pela estrutura, parece ser outro jambo, né? Uma sílaba longa e uma sílaba breve. 2, 4, 6, 5, 4, 3. Aqui tem alguma coisa que não está encaixando. Humiles, aqui é uma sílaba só. Esse aqui é um anapesto. Duas breves e uma longa. Laborant. Então, 1, 2, tem alguma coisa errada nessa divisão aqui.
achando, peraí, ali está certo, mas eu estou achando que aqui vai ser, não dá, a não ser que, vejam, a gente faça isso daqui, considere esse U longo, e a gente tem aqui um molosso, 3, então dá 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Então essa acho que é a possibilidade. Aqui considera longo e faz um molosso. Humiles, pronto, agora vamos à leitura. Então aqui, tá vendo? Esse aqui ficam 3 longas. Esse U não é naturalmente longo, mas às vezes a poesia faz isso, alonga, para poder atingir o seu propósito. Então, vamos à leitura, né? Humiles laborant ubi potentes dissident. A moral sempre no início, né? Rana in palude pugnam taurorum intuens, esse U é breve, intuens, heu, quanta nobis instat pernicies aite, interrogata abalia cur hoc diceret, de principato cum illi certarent gregis, longeque ab ipsis degerent vitam boves, sit statio separata ac diversum genus, expulsus regno nemoris, qui profugerit paludis in secreta veniet latibula, et proculcatas obteret duro pede, ita caput ad nostrum furor illorum pertinet. Aqui a moral. Humiles laborant, ubi potentes dissident. A palavra laborant, no primeiro momento, a gente pode entendê-la como se fosse trabalhar. Labor, labores. Ou laboro, laboras, laboral e por aí vai, que é o verbo de primeira conjugação. Porém, ela significa também sofrer. Humiles laborant, os humildes sofrem, ubi potentes dissident. A palavra ubi pode ter uma conjunção, mas ela pode ter dois significados. Ela pode significar onde e pode significar também quando. Aqui você diz, os humiles laborant, os humildes sofrem, ubi potentes dissident, onde os poderosos não estão de acordo, ou quando os poderosos não estão de acordo. As duas possibilidades são possíveis. Os humildes sofrem quando os poderosos não estão de acordo, ou quando os poderosos disputam. Talvez seja um dissidente. Não estar de acordo, não entrar numa disputa. Então, quando os poderosos dissident ou onde os poderosos dissident. Na verdade, eu acho que talvez isso fosse verdade lá no tempo de Fedro, mas hoje a gente pode observar a política que realmente humiles laborant ubi potentes conciliant. Os humildes sofrem quando os poderosos estão de acordo. Quando eles estão de acordo é que a bagaceira é grande. Enquanto eles estão em desacordo, a querela parece ficar entre eles. Mas quando eles concordam com alguma coisa, pequenos são quem se lasca. Então, humiles laborant ubi potentes dissident. Rana in palude pugnant aurorum intuens. Uma rã, está no singular, uma rã no charco, no... Eu me esqueci como foi que eu traduzi palude. Existe em português a palavra paula, que vem dessa daqui, em latim, palude, que é um pântano, um charco. Então, uma rã no charco, no pântano, vendo, intuens, vendo. Intuere é olhar, com atenção. Né? Intuens, olhando, vendo. Eu vou traduzir por vendo que fica melhor, né?
vendo a luta, vendo uma rã no pântano, vendo a luta dos touros, ou uma luta de touros. Eu, quanta nobis instat pernicies ait, disse, ela vendo, disse. Réu é a diminuição, é a abreviação de... Não, não, não é uma abreviação, é antes uma interjeição mesmo, simples. Oi, quanta nobis instat pernicies. Quanta pernicies instat nobis. Esse é o sujeito. Quanto dano, quão grande dano, quão grande prejuízo, quão grande sofrimento instat nobis. Quando o instat vem com o dativo, ele pode significar cair em cima, né? Sobrevir. Quanto sofrimento nos vem sobre nós, diz. Interrogata abalia cur hoc diceret, interrogada, né, por uma outra rã, está subentendido, abalia rana, por uma outra rã, cur hoc diceret, porque dissera isto, porque dissera tal coisa. Aqui não diz que ela respondeu, mas é a resposta dela. De principato cum mille certarent gregis, longeque abipsis degerent vitam boves. Esses dois versos aqui são um tanto complicados. De principato gregis, né, a respeito sobre o governo do rebanho, cum mille certarent. Aqui no livrinho do padre Roquette tem de principato cum decertarent gregis, em vez do ille, tem, porque aí faz a elisão aqui, né? De principato cum decertarent gregis, mas dá no mesmo no fim da história. Sobre o governo do rebanho, quando eles, ille, certarent, quando eles disputarem, longeque abipsis degent vitam bovis. E longe, longeque, e longe, abipsis, desses aqui que são os governadores do rebanho, boves degerent vitam, os bois passam a vida. Vamos ver se isso fica mais claro, porque daqui a pouco tem alguma informação que nos pode ser útil e que talvez sirva para a gente esclarecer algumas coisas, né? Sit statio separata ac diversu genus. Ele está dizendo aqui tem sit, mas no do padre Roquette tem este. Sit statio separata ac diversum genus, né? Estácio aqui está por moradia. Seja a moradia separada, seja uma moradia separada e de gênero e de tipo diverso. Expulsus regno nemoris, qui profugerit, paludis in secreta veniet latibula, et proculcatas obteret duro pede, ita caput ad nostrum furor illorum pertinent. Vamos lá, né? Seja uma casa separada e de diverso gênero, e de diverso tipo, e de tipo diferente, expulsus regno nemoris, qui profugerit, aquele que foi vencido, né, ele é expulso do governo, expulsus regno, expulso o que foi vencido, né? Expulso do governo nemoris, do bosque, qui profugerit paludis in secreta veniet latibula. Ele fugirá em secreta latibula, ele fugirá. O que fugir
expulso do reino, expulso do governo da selva, né, do bosque, in secreta latibula, veniet in secreta latibula paludes, virá, né, veniet, virá, para os esconderijos in secreta. Quando você tem o in mais o acusativo, indica o lugar para onde, com entrada no lugar. Virá para os esconderijos secretos do pântano. Et proculcatas obteret, duropede. E aqui proculcata significa calcada, pisoteada. Obteret significa pisar, né? Então, et proculcatas obteret duropede. Proculcatas ranas, né? E pisará com o casco duro, duropede, com o casco duro. Aqui a gente pode traduzir proculcatas obteret como um verbo só, porque senão fica repetitivo. E pisará, e pisadas nos pisará com duro pé. Então é melhor ter assim, esmagando-nos com seus duros, no plural mesmo, com seus duros pés, ou com seu duro pé, pensando no casco, né, do Taurus. Ita caput ad nostrum, na verdade, ad nostrum caput, furor ilorum pertine. Por isso, Ita, o furor deles, a raiva, o ódio deles, pertence ad caput nostrum, à nossa cabeça, à nossa vida. Agora tem uma coisa interessante, por exemplo, aqui no texto do padre Roquette, em vez de expulsus regno, tá, sed pulsus regno, em vez de expulso. Lembra que em Virgílio existe uma coisa semelhante nas geórgicas. E ali, por exemplo, aqui, diz que o touro que quando um touro é vencido, regnes excessit ao elis, e lá no verso 234, acrescenta que se retira a lugares apartados, longeque ignotis exulat oris. Então, veja que é a mesma ideia que Fedro apresenta-nos aqui. Vamos lá, então. Os humildes sofrem quando os poderosos não estão de acordo. Uma rã vendo no charco, vendo uma briga de touros, diz: quanto dano isso nos traz? Perguntada por uma outra rã o que ela queria dizer, ela respondeu que era sobre o governo do rebanho, quando os pastores, vamos dizer assim, os poderosos, estão disputando. O boi vencido vai passar a vida, né? Passa a vida, os bois passam a vida longe deles. Que seja então seja uma casa separada e de tipo particular, visto que quando for expulso do governo do império do bosque, virá procurar refúgio no charco. E ali as rãs, que eles não olham onde pisam, as rãs estão ali embaixo dentro do charco, o boi sai pisando e vai amassá-las, vai esmagá-las com o seu duro pé. E ela termina dizendo que é por isso nos compete a nós, por causa isso ilorum pertine furor ad caput nostrum. E essa raiva chega até a vida delas, né? Ad caput nostrum. Aqui está, meus caros, o esquema métrico, vamos dizer, das fábulas de Fedro. Aqui estão os esqueminhas.
uma coisa interessante, as fábulas de Fedro, elas seguem sempre esse trímetro jâmbico, que é na verdade, é um cenário. O sexto pé, porque ele é um cenário, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, o cenário jâmbico, é chamado de jâmbico, ainda que os versos aqui tudo bem, todos são jâmbicos. Pode acontecer isso? Pode. Mas não necessariamente. Obrigatoriamente, o sexto pé será jâmbico para que ela possa ser considerada um trímetro jâmbico. Aqui você vai ter 3 breves, 2 longas, 2 breves e uma longa e 2 breves e 4 breves. Agora vejam bem, que interessante. Não é porque aqui está apresentado esses 6 tipos com todas no único pé, que elas são assim. Não. Fedro podia usar essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa e depois essa. Você pode encontrar todos esses pés num único verso. Aqui só está didaticamente apresentado para você saber que esses 6 tipos de pés são aqueles que podem aparecer, mas não obrigatoriamente que o verso inteiro vai ser composto com esses tipos de pés. Você pode ter o dáctilo ali, você pode ter o troqueu, o próprio jambo, muito embora o jambo sempre vai fechar, obrigatoriamente fecha o pé, né, o sexto pé, mas qualquer um desses pés. O pé é a medida que a gente chama, que antigamente, quando se lia a poesia, quem toca algum instrumento musical que está ensaiando, ou não tem aquele metrônomo que fica tac, 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 medindo o compasso, a gente toca medindo com o pé para dar a cadência. Assim, quando a gente está recitando uma poesia latina ou grega, a gente usa o pé para contar o compasso. Cada pé seria, portanto, um compasso. Embaixo, em cima, 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 embaixo, em cima. Entendeu? Aqui, ó, embaixo, em cima. Armauirum quecanó troie qui primus e por aí vai. Então, tenho sempre presente isso daqui. Não é obrigatório que todos os pés de um verso sejam da mesma medida. Eles podem variar. Fedro pode usar esse, depois esse, depois esse, depois esse e voltar. A gente, na hora que vai escandir o verso, quer dizer, contar as sílabas poéticas dele, contar, na verdade, sílaba poética não cabe bem, porque isso aí é mais para poesia em português, em espanhol, em francês, em italiano. Quando a gente pensa no latim, o escandir quer dizer encontrar os pés, ver os pés e que tipo de pé é aquele, que seria tipo o compasso. Aqui estão os tipos de pés que são mais frequentes, especialmente nessas poesias de Fedro, que são o jambo, né, o espondeu, o tríbaco, o dáctilo, o anapesto e o proseleusmático. São esses os pés mais comuns na poesia de Fedro. Aqui estão algumas coisas sobre os adjetivos e os pronomes interrogativos. Vamos ver aqui. O adjetivo interrogativo é exatamente igual ao pronome relativo, qui, quai, quod, e declina-se da mesma forma, como a gente já viu antes, né? Qui vir, que homem, quai puella, que menina, quod exemplum dediste, que exemplo deste. O pronome interrogativo tem, no entanto, o quis no nominativo singular, mesmo que seja interrogativo indireta, e quid no nominativo acusativo singular neutro. As demais, veja aqui, é quod exemplo, nominativo. Quid, as demais formas são iguais às do adjetivo interrogativo. Quis venit, quem veio. Venit pode ser, se aqui for breve, vai ser quis venit, quem vem, e quis venit, quem veio. Quidagis, o que estás fazendo? Quem inuitaviste, a quem convidaste? Uter, ultra, ultro. Esse aqui não apareceu aqui, mas o Rony colocou lá. Né? Uter, qual dos dois? Uterque, um e outro. Uter,
neutro significa nenhum nem outro. É também pronome interrogativo. Declina-se pela primeira classe dos adjetivos, salvo o genitivo singular, que é utrius, e o dativo singular, que é utri. Aqui está os adjetivos pronomes indefinidos mais frequentes, são alius, alter, neuter, nullus, nenhum. Solus, totus, ullus, unus. Lembrando que às vezes, por exemplo, ullus e nulos são praticamente iguais. Mas, por exemplo, se você negar non vidit ullum, não vi nenhum, porque em latim você não pode negar duas vezes, senão é uma afirmação. Lembra-se daquela regrinha de matemática? Negativo com negativo dá positivo? Aqui se aplica, pelo menos, uma utilidade para aquela regra na vida. Uterque, utraque, utrunque. Por que mudei de acento? Porque veja, a sílaba aqui é fechada, faz uterque. E aqui a sílaba não é utraque. Utrunque é ambos. Uterque é um e outro, ambos. Porque tem o pronome ambo em latim. Ambo arcades, quando a gente estuda lá o arcadismo, lá no segundo ano do nível médio, às vezes os livros trazem essa expressãozinha, ambo arcades, ambos são arcades. É pronome composto e que tem somente a primeira parte, uter, ultra, utrum, declinada. O que é invariável porque ele é uma conjunção enclítica. O mesmo acontece com quidam, que o dam é invariável, o qui é variável. Então faz cuiusdam, quidam, quaidam, quodam. Aliquis, aliqua, aliquod, alguém, né? Ou também tem aliquid. É um composto. O ali não varia, ao passo que varia essa segunda parte. Então, aliquis, aliqua, aliquod, alicuius, aliquo. Depois das conjunções ne e si, em vez de aliquis, aliqua, aliquod ou aliquid, usa-se quis, qua, quod. Si quis te invenisset, não diz se aliquis, si quis, se alguém te convidasse, não, invenisset, se alguém te tivesse encontrado. Em quisdam, quisquam, quidquam, e em quidam, quaidam, quodam, o primeiro elemento declina-se. O segundo quam é invariável. Aqui estão os adjetivos numerais, cardinais, e aqueles que são variáveis, né? Unus, una, uno, duo, duae, duo, e tres, tres, tria. Lembrando que esses aqui são tipo pluralia tantum. Então, você tem aqui, atenção ao genitivo de unus, que é unius, unius, unius. Como eles são adjetivos numerais, os genitivos são iguais. Mas aqui, veja, duorum, duarum, duorum. Trium, trium, trium. E tribus, né, para os três. E aqui estão os nomes, os demais casos. O iguinte unus, o iguinte duode, triguinta. Quando chega nos números 38 e 39, é sempre feito como uma diminuição. Então, 28, duode triguinta. O 18, duode uiguinte, 2 para 20, 19, 1 de uiguinte, 1 para 20, 29, 1 de triguinta, 1 para 30, e assim vai, 39, duo de quadraginta, 2 para 40, 49, 1 de 39, 1 de quadraginta, e aí vai, todos os números seguem esse esqueminha. Aqui estão e a declinação do mille. Então, duquente, duquenta e duquenta e outras centenas declinam-se somente no plural e segue a primeira classe dos adjetivos. Então, vocês vão ver que aqui está a indicação dos que são variáveis, né? Duquente, trequente, quadringuente, quinguente, sexquente, septinguente, octinguente, nonguente, mille e duomilia. Aqui, o milia declina milia, milia, milium, milibus, milibus. Quando você usa o mille,
ele funciona como, você diz, mille milites, 1000 soldados, mille militum, mille militibus, ele é indeclinável. Agora, quando você usa o milia, né, tria milia, militum, é como se dissesse 3 milheiros de soldados. Estão vendo aqui que ele vai para o genitivo. Aqui ele tem um caso específico, mille milites, mille militum, 1000 soldados, de 1000 soldados para 1000 soldados. Mas aqui, não, tria milio, duo, duomilia militum, 2.000 soldados. Só que literalmente está escrito 3 milheiros de soldados. Tribus milibus militum, para 3 milheiros de soldados. Aqui estão os exercícios, depois vocês vejam com calma, dê uma pausa no vídeo, leiam, tentem fazê-la. Aqui tem uma versão que é interessante fazê-la. Aqui está o exercício dessa parte dos numerais. E aí, meus caros, chegamos àquela parte que concluímos a lição de hoje. Espero que as coisas tenham ficado relativamente claras quanto à fábula que estamos estudando, mas lembrem-se que eu acho que um comentário já que eu fiz na primeira, né, humiles laborant dum potentes cum potentes dissidente, os humildes sofrem quando os poderosos não estão de acordo. Eu acho que é mais o contrário no mundo de hoje. A gente, os humildes, quer dizer, aqueles que não fazemos parte do poder, sofremos quando eles estão de acordo, que aí eles roubam mais, que aí eles tramam mais, eles se organizam mais para nos oprimir o máximo possível através de impostos, através de leis injustas, através de cobranças, através de perseguições. Quando os três poderes, que era o objetivo da República, um absurdo que tem na nossa Constituição é dizer que são três poderes harmônicos. Não tem que haver harmonia entre os poderes. Os poderes têm que estar realmente brigando entre si. Essa era a ideia do triunvirato em Roma. Três governos para organizar, porque os três se fiscalizavam e eram geralmente inimigos. Então, os três poderes não têm que estar de acordo, porque quando eles estão de acordo, é corrupção, é perseguição, é assassinato. Então, quando os poderosos estão de acordo, na minha visão, aí é que o mundo, os humiles laborant veraciter, de verdade. Meus caros, espero que esses poderosos nunca entrem em acordo e aí a gente consiga viver em paz longe deles. Valete.